conheci a pastora pessoalmente, tem uns 15 dias que eu conheci a pastora, mas a gente se conheceu pelo intermédio do Fernando, que conhece todo mundo. Olha isso aí na foto bonita. Aí, agora sim. Através do Fernando eu conheci os pastores, amém? E minha vida é essa, é pregar e fazer a obra de Deus e servir a Ele, né? É o que eu amo fazer e tento fazer com sinceridade e vou fazendo, irmãos. A campanha, os irmãos podem me ajudar aí a falar as 12 chaves de autoridade para 2016. Irmãos, ó, nós estamos na 9ª chave, vamos melhorar isso aí. Não é possível. Vamos lá, todo mundo junto. 12 chaves de autoridade para 2016. Não, vamos, o pai ensaio, eu vou ter que chamar o Rock, o Liminha aqui para organizar esse ensaio aqui, não é possível, porque eu não estou dando conta. Vamos lá, gente, bonitinho. 12 chaves de autoridade para o ano de 2016. Amém, melhorou, tá bom assim, glória a Deus. Os irmãos podem sentar, fica tranquilo. Hoje eu vou falar sobre paralisia. E eu vou ler o texto, né, que vai nos ajudar a meditar sobre isso. Se vocês quiserem colocar, a minha voz é feia mesmo, né? Melhor o fundinho para dar uma melhorada. Pode? Não, pode colocar aí. Pode colocar qualquer som aí, para mim tá bom, querido. Eu vou ler o livro de Atos, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo do versículo 1 até o versículo 8, pode ser? Amém. Porque a gente lê todo, eu ia ler só 3 versículos, mas é melhor a gente ler tudo para não ficar fora do contexto, a mensagem, tá bom? O título diz assim: a cura de um mendigo aleijado. Algumas versões vai falar a cura de um paralítico, algumas versões vai falar a cura do coxo na Porta Formosa. Diz assim, Atos 3, versículo 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrando no pátio do templo, pediu-lhes uma esmola. Versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: Olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E segurando pela mão direita, ajudou a levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto e pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu não aguento, eu vou ter que descer. Eu gosto de ficar pertinho do povo. Amém. E aí assim, queridos, nós lemos aí que esse homem ele era paralítico desde nascença. Então vamos pensar um pouquinho. Hoje eu quero falar com vocês sobre algumas paralisias que nos impedem de prosseguir, que nos impedem de ir à frente, de desenvolver a nossa vida pessoal, a nossa vida ministerial, a nossa vida sentimental, nos impede de viver. Você até anda, você tem até os movimentos do corpo, graças a Deus. Quem não tiver, nós vamos orar e Deus, eu creio que cura também. Mas não vai para frente, sabe? Parece que você patina, sempre vai e nunca consegue nada. Por que isso? Porque, primeira coisa, nós temos que analisar que o paralítico, ele era paralítico desde nascença. E tem algumas pessoas, queridos, que
se acomodam com isso, se acomodam com a paralisia. E é do ser humano isso, se acomodar, se tornar uma pessoa acomodada, se tornar uma pessoa que acostuma com aquilo. Quem já comprou um sapato apertado e não quis trocar e continuou usando o sapato? Dói um pouquinho o dedinho, machuca o calcanhar, não machuca? Mas você não acostumou? Você acostumou, falou, não, eu suporto a dor, eu vou. E tem pessoas que assim, na vida ficam paralisadas desse jeito, se conformam com aquela situação de paralisia, de não conquistar nada, e não vai. Porque a paralisia não está no físico, a paralisia está na mente. Está na mente da pessoa, a pessoa está com a mente dela paralisada, a mente dela está acostumada com aquilo. Então não adianta fazer 12, fazer 21, fazer 7, fazer 3, fazer 20, 500, 40. Não vai adiantar se a sua mente não mudar. Romanos 12 diz o que para nós? Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas renovai-vos a vossa mente em Cristo Jesus. Em outras versões fala, não se acomodeis, não se acomodem. Então nós temos que mudar o quê? A nossa mente. Não adianta eu vir aqui fazer aquela oração poderosa, sabe? O relâmpago está até ajudando, na hora de eu orar assim, dá um raio daquele, você fala, olha, Deus está no negócio. E a sua mente não mudar, e você continuar acostumado. Porque prestem atenção no texto, quando Pedro fala para ele, olha para mim, aquele homem, aí no texto diz o quê? Que ele ficou esperando receber alguma coisa. Por quê? A mente dele já estava acostumada a receber alguma coisa. Agora pensa comigo, queridos. Talvez eu tenha lido o texto e meditado errado, vocês podem me ajudar. Mas aquele homem desde criancinha era acostumado a receber as coisas de mão beijada. Ele era um mendigo, todo mundo dava uma esmola, todo mundo dava comida, todo mundo dava roupa, todo mundo dava cesta básica. Para que ele ia trabalhar? Ele voltou a andar. E agora? Agora trabalhar, né? Agora a mente dele tem que mudar. Naquele momento, Pedro não curou ele fisicamente apenas. Pedro não tirou a paralisia física dele só, mas a paralisia da mente dele. Porque aquele homem pode começar a pensar, ei, agora eu ando, agora eu vou ter que trabalhar. Agora eu vou ter que virar pastor de ovelha, eu vou ter que fazer vaso, eu vou ter que me virar. Não dá mais para mim ser um pedinte. Não dá mais para mim viver de esmola. Não dá. Ele começou a mudar a mente dele. A mente dele foi transformada. Ele parou de se acostumar de receber as coisas de mão beijada. E ele começou a trabalhar na mente dele. E essa noite, eu creio e acredito que é isso que Jesus quer trabalhar em nós, em vocês, em mim, a nossa mente. Ele quer que a gente transforme a nossa mente, Ele quer que a gente renove a nossa mente. A nossa mente tem que mudar. Nós não podemos ficar pensando assim, olha, eu vou para a igreja, eu vou fazer a campanha, e eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Eu também tenho certeza que Deus vai te abençoar na campanha. Mas vou usar um exemplo simples aqui, com a crise que está no nosso país. Você está na campanha para conseguir um emprego, e você vem nos 12 dias certinho, não falha um, mas acorda 10 horas da manhã para ir procurar serviço. A sua mente não está muito certa, não é? Não adianta chegar 8 em ponto na igreja à noite e levantar às 10 para procurar serviço. Alguma coisa está fora. Você acha que Deus vai abençoar? Deus não vai abençoar. Tem um ditado, é um ditado, viu, queridos? Isso não é um versículo bíblico. Por onde eu passo eu falo isso. Deus ajuda quem cedo madruga. Isso é um ditado, não é um versículo bíblico, tá bom? Não é um versículo bíblico, porque tem gente que fala, está escrito na Bíblia, Deus ajuda quem cedo madruga, mas não é, porque a Bíblia fala que Deus dá enquanto nós dormimos. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que ver, mas é a nossa mente, nós temos que mudar a nossa postura, a nossa mente tem que ser transformada. A pessoa vem para a igreja e faz a campanha para o marido, para a esposa ser transformada, e chega em casa, queridos, aquele ora, aquele chora, aquele
se derrama na presença de Deus e pede um milagre, e você fala, meu Deus, né, a luta está grande para esse irmão. A luta está grande, Deus vai honrar ele. Aí ele chega em casa, ele maltrata a esposa maltrata ele, aquela confusão toda, aquele balaio de gato se arranhando para tudo quanto é lado, e a coisa não anda, porque é a mente. A pessoa vem na igreja, sai daqui, fala assim, não, hoje Deus vai, olha, mover os céus lá em casa. Aí ele chega em casa, não usa de sabedoria, né? Ou ela não usa de sabedoria, e a primeira coisa que faz já é dar uma patada, e aí, onde que está? Aí a mente, precisa mudar a mente. Quantos daqui já assistiram aquele filme Prova de Fogo? Olha, aquele bombeiro, ele passou 40 dias mudando a mente dele, não era a mulher dele, era a mente dele. O pai dele deu um caderninho para ele lá fazer as coisas, é porque a mente dele precisava ser mudada, a mente dele tinha que ser transformada. Por isso Deus agiu. E essa noite é isso que Jesus quer de nós, Ele quer mudar a nossa mente. Ele quer que você comece a pensar o mal da igreja evangélica, da igreja cristã no Brasil hoje, é que o povo não pensa mais, é que o povo tem preguiça de pensar. Você fala para ele assim, olha, lê a Bíblia, ele lê a Bíblia, aí você fala para ele assim, o que você entendeu da Bíblia? Ele fala assim, eu entendi que Pedro e João curaram o paralítico, e ele saltou e saiu andando. Mas nós temos que pensar, o que esse paralítico fez no dia seguinte? O que ele fez no dia seguinte? Ele voltou lá para a porta para pedir esmola? Não, queridos, ele foi tocar a vida dele. Ele não virou um andarilho por aí, saiu andando sem beira, sem rumo. Ele colocou um rumo, ele criou um norte na vida dele e seguiu em frente. Quantos lembram aqui daquela passagem onde Jesus liberta aquele gadareno dos demônios lá no cemitério? Jesus fala por quê para aquele homem? Vai para sua casa. O homem queria seguir Jesus, e Jesus falou para ele, não, volta para sua casa, vai para sua família. Então ele não foi só liberto, tem o depois. A gente pensa muito só na hora. O ser humano, ele é momentâneo, é do momento. Nós estamos aqui, o momento é agora, mas e o amanhã? Eu estou ministrando para vocês aqui, vocês estão ouvindo a palavra, estão ouvindo a direção que Deus tem para vocês, mas se amanhã você não colocar em prática isso, não vai mudar nada. Eu vou ser só mais um que passou aqui e pregou uma palavra. Então, você tem que pensar nisso, você tem que pensar no depois. Você tem que ler a Bíblia e pensar, o que essa pessoa fez depois? Nós lemos, citar alguns milagres aqui para vocês entenderem que tem o depois do milagre, tem o dia seguinte do milagre. Jesus vai lá, Marta e Maria chorando, Lázaro enterrado, fedendo, podridão já, e Jesus vai lá, ressuscita Lázaro, ele sai para fora, tiram as ataduras, Lázaro fica limpinho. E no dia seguinte, o que Lázaro fez? O que o morto que ressuscitou fez? Ele ficou lá agora, eu sou um morto que ressuscitei. Não, ele foi tocar a vida. Quantos lembram um bem simples, que eu acho que esse é o mais claro, que qualquer pessoa quando lê já entende isso. A viúva chega para Eliseu e fala assim, Eliseu, meu marido, servo do Senhor, seu servo, morreu, e as pessoas vêm, os credores querem receber a dívida, e eu não tenho nada. Aí Eliseu fala, você não tem nada? Ela fala, eu tenho um pouco de azeite na botija. Ele fala assim, então vai lá, pega tudo, pede vasilhas emprestadas e deita o azeite. E aí vai lá, meus queridos, imaginam quanta panela aquela mulher tinha. Encheu a casa de panela, azeite, lotou de azeite, até que uma hora que o menino fala, mãe, acabou a vasilha, acabou o azeite de multiplicar. O milagre aconteceu, não multiplicou? Mas e daí? A mulher continuava com a dívida, só que agora com a casa cheia de azeite. Ela vai lá e fala, o milagre aconteceu, mas o que eu faço? Eliseu fala para ela, vai e vende. Então, nós temos que pensar no depois.
Nós temos que ler a Bíblia e falar, peraí, esse milagre, aconteceu um milagre, mas e depois? O que aconteceu com a vida dessa pessoa? O que aconteceu? Nós temos que começar a pensar, nós temos que ser uma igreja pensante. Por que aconteceu a reforma? Por que hoje nós temos a reforma? Né? Mais de 500 anos de reforma. Porque um monge, um dia lendo a Bíblia, começou a pensar, peraí, está errado. Nós não temos que cobrar para perdoar pecado de ninguém. Essa é a base da reforma. E Lutero vai, começa a estudar o livro de Romanos e cria 5 solas e fala sobre a graça, porque ele pensou. Mas hoje, infelizmente, as pessoas não querem pensar. As pessoas querem ir no culto, sentir o arrepio, sentir o poder. Eu sou do reteté, irmãos. Não parece, mas eu sou. Eu gosto também do sapatinho. Reteté, nunca aprendi que essa palavra é errada, né? Mas eu sou pentecostal. E eu gosto dessas coisas, mas eu também sei pensar. E eu fico pensando, eu leio o texto, eu pensei muito nesse homem, o que ele fez depois? Porque o milagre aconteceu, ele levantou, mas e aí? Ninguém fala depois. Ele foi viver com os apóstolos? Ele viveu do que depois? Mendigando? Eu acredito que esse homem começou a trabalhar. Ele arrumou um emprego e ele construiu uma família. Mas porque a mente dele mudou. Porque ele falou assim, peraí, agora eu não sou mais pedinte. Agora eu não preciso mais receber favor de ninguém. Eu não preciso que mais ninguém me leve lá para aquela porta. Eu não preciso que ninguém mais me carregue, traga comida para mim. Eu posso ir atrás, eu posso fazer. E é isso que nós precisamos aprender, é mudar a nossa mente. Mas nós só mudamos a nossa mente quando nós lemos a palavra, quando nós pedimos para o Senhor, Senhor, renova a minha mente, me ajuda, me tira dessa paralisia mental, me tira dessa paralisia mental. E o Senhor vai te tirar. Mas para isso você tem que ter o primeiro passo, é a atitude, é começar a pensar. Pensar. Vocês já receberam 8 orientações, a minha é a 9ª. Dessas 8 orientações, vocês já começaram a colocar alguma em prática? Vocês já pensaram, peraí, essa aqui realmente eu preciso fazer isso na minha vida? Olha, isso que aquele pastor, aquela pastora falou, realmente é para mim. Olha, eu tenho que tomar essa atitude. E tomou de verdade a atitude? Só assim vai acontecer um milagre na sua vida. Só assim 2016 vai ser um ano bom para você. Se você começar a tomar atitude, se você começar a transformar a sua mente, se você começar a ler a palavra com inteligência, com sabedoria. Porque tem pessoas que leem, né? Eu vou falar para os irmãos, eu fiz 1 ano de programa de rádio, e o que me matava era quando alguém ligava e falava para mim assim, irmão, tira uma palavra. Jesus Cristo, me perdoa, mas aqui dá vontade de esganar o cidadão do outro lado da linha. Porque, queridos, não é uma palavra que eu creio que Deus pode fazer o que Ele quer da forma que Ele quer, amém? Não estou limitando o poder de Deus. Mas vocês concordam comigo? Que a pessoa está aflita lá, ela liga e pede uma palavra. E se eu falo lá, ó, e Judas se enforcou? E aí? Ele vai aceitar essa palavra? Porque está na Bíblia, e Judas se enforcou. Aí ele fala, não, irmão, tira outra porque essa não serviu. Aí eu leio lá, eu falo, e disse Jesus, o que tem que fazer, faça depressa. Ele não vai querer? Entendeu, irmãos? Então é assim, não é só você ouvir a palavra naquele momento, vai resolver o seu problema. Não vai resolver. Vocês sabem por que nós somos comparados com as ovelhas e não com os lobos? Eu gosto muito de cachorro. Os irmãos depois entrarem no Facebook da pastora para me achar lá, vão achar uma cachorrada lascada lá em casa. Eu gosto muito de cachorro e eu tenho estudado um pouco a vida canina, os lobos e tudo. E se eu te contar, vocês vão ficar bobos. Eu preferia ser um lobo do que ser uma ovelha. Sabe por quê? O lobo, ele tem uma vida social. O lobo, um se preocupa com o outro, um cuida do outro, um protege o outro. A ovelha, ela só pensa em comer. Verdade. A ovelha só
dorme. E acorda, e come, e dorme. E acorda, come e dorme. Essa é a ovelha. Mas sabe por que nós somos comparados com a ovelha? Porque a ovelha, quando ela vai dormir, ela fica ruminando o que ela comeu durante o dia. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que pensar, meditar nessa palavra. Nós temos que falar, peraí, essa palavra falou comigo. E como eu posso aplicar ela na minha vida? E como eu posso colocar ela na minha vida? De que forma essa palavra vai servir para mim? Por exemplo, de que forma o que eu estou falando vai servir para vocês? Vocês têm que sair daqui pensando nisso. Porque senão, nós vamos ter perdido aqui. Porque aí sim, queridos, é perdido. Nós vamos ter perdido 2 horas da nossa vida. Vocês vão ter me ouvido, porque eu sei que a minha voz também não é lá essas coisas. Então vocês vão falar, meu Deus, ainda ouvimos a voz ruim daquela por 1 hora e pouco. Meu Deus. E não vai mudar a vida de vocês. Agora, se vocês saírem daqui e falarem, peraí, eu tenho que ir além. Aquele paralítico, no dia seguinte, ele teve uma vida. E o que ele fez? Eu tenho que pensar, eu tenho que meditar sobre essas coisas. O que você vai fazer? Você vai fazer igual a viúva? Vai vender o azeite? Ou você vai guardar em casa? Olha o milagre que Jesus fez. Olha quanto azeite eu tenho. Meu Deus. E morrer de fome com o milagre lá dentro. É verdade. Se ela não sai para vender, porque ela recebeu a orientação, não recebeu? Sai e vende. Você consegue imaginar comigo aquela mulher andando de porta em porta? Acho que foi daí que saiu a Avon, Jequiti, Natura. Ué? Acho que foi daí que saiu. Olha, tem azeite? Eu tenho um azeite para vender, quer comprar baratinho, ou uma amostra grátis. E foi vender. Se ela não sai para vender, ela fica idolatrando o milagre. Eu recebi o milagre do Senhor, oh glória, olha quanto azeite. Os caras iam vir, iam tomar um azeite dela, levar os filhos dela e ela ia ficar na miséria. Mas ela teve a mente dela transformar. Pessoal, se ela fica assim, peraí, eu sou viúva. Ah, queridos, a história de Israel fala que as viúvas são cuidadas pelo povo. Verdade. Então, eu saí para vender azeite, nada. Eu vou ficar aqui quietinha na minha, acomodada. E o povo que cuide de mim. Ela ia ser rica? Porque a Bíblia fala que ela pagou a dívida e viveu do resto. Então quer dizer que ela ficou rica. Para viver do resto, a mente dela mudou. Amém. Se a minha mente, se a sua mente não mudar, nós só vamos ser a ovelha que come, dorme e acorda. A ovelha que come, dorme e acorda. E não foi para isso que Jesus nos chamou. Verdade, Deus. Não foi para isso. Jesus nos chamou para nós irmos além. Para nós irmos além. Além do. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Glória a Nem jamais Deus. penetrou no Glória coração a humano Deus. que Deus tem preparado. Aleluia. Mas como é que você vai alcançar isso se você não mudar a sua mente, se você se conformar? Não se conforme com a situação que você está vivendo. Mas também não adianta você ficar, eu estou revoltado, eu não quero mais isso para minha vida, estou revoltado, e não fazer nada. Só ficar com bi, ficar bravo, bater a porta do quarto, pastor está certo, pá! E se trancar lá no quarto e quando for amanhã acordar 10 horas de novo. Não vai resolver muita coisa. Você tem que mudar a sua mente, você tem que mudar as suas atitudes. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui já leram a Bíblia hoje? Não vale levantar a mão porque nós lemos aqui no culto. Essa parte não vale, tá bom? Quantos leram a Bíblia em casa? Queridos, tem que ler mais. Tem que ler mais. Aí você fala, pastor, é tão difícil ler a Bíblia, porque é difícil, irmãos. Eu confesso para os irmãos que é difícil. Tem hora que é difícil. Tem hora que é sono, tem hora que é cansaço, tem hora que o WhatsApp não para de apitar, tem hora que é o Facebook chamando, tem hora que você não quer ler, porque tem hora que eu não quero ler. Não sei se com os irmãos é assim, às vezes eu sou diferente, né? Mas tem hora que eu não quero ler. Tem hora que eu falo, meu Deus, mas eu já li mais de 10 vezes, por que ler de novo? Eu já sei todas as histórias. Eu tenho que ler de novo? Tenho que ler, queridos. Tem que ler porque a Bíblia fala que ela se renova a cada dia. Aleluia. Então, cada hora que você lê assim, o texto, ele vai mudando. É o mesmo texto, mas vê uma coisa nova na sua mente, vê uma direção nova, vê uma
ideia nova, parece que brilha uma luz diferente. Então nós temos que nos esforçar. Fácil não é, viu? Não é mesmo. Tenho certeza que não é, porque para mim é difícil. Se os irmãos acharem fácil, o irmão me ajuda aí, porque tem hora que é difícil. E aí você vai lendo, e aí você vai tendo a mente transformada. Você tem que aprender. Sabe o que eu aprendi que me ajudou muito a mudar muito, queridos? Foi a meditar. Eu não cruzo as pernas e fico não. Eu leio o texto e fico pensando naquele texto o dia inteiro. E eu penso, que nem eu pensei nesse tempo. Eu falei, poxa vida, o mendigo foi curado, mas e depois? O que ele fez? E eu fiquei pensando no depois. E aí eu cheguei que ele mudou a mente dele, ele mudou as atitudes dele. Aí você lê um texto, você abre lá a Bíblia lá, né? Tira a palavra, Jesus, e você vai lá, você lê lá e fala, poxa vida, o que aconteceu com esse homem? Vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Olha, vocês conhecem Sadraque, Mesaque e Abednego, não conhecem? Entraram na fornalha e não tiveram medo, né? Mas, junto com esses três, não tinha um outro homem? Quem que era? Daniel. Daniel foi escolhido junto com os três. E vocês já pensaram por que só Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não tiveram medo? Onde estava Daniel? Já pensaram nisso? Eu penso nisso todo dia. A primeira coisa que eu vou fazer quando chegar lá em cima é falar, Jesus, onde estava Daniel? Porque a Bíblia só fala que os três não se prostraram. Eu fico pensando, será que ele se prostrou? Ou será que ele estava viajando? Ou será que ele estava em pé escrevendo? Olha, 3 valentes aí. Eu fico pensando, queridos. É isso que nós temos que fazer quando ler a Bíblia. É pensar. Não é aceitar tudo que falam para nós. Porque assim, eu venho aqui na qualidade de pastor, de homem de Deus, trazer uma palavra para os irmãos, não é? Estou trazendo a palavra. Mas, queridos, pensem sobre tudo que eu estou falando. Às vezes eu posso estar falando uma coisa aqui que você fala, meu Deus do céu, não tem nada a ver com o que esse paraibinha está falando. Meu Deus. Olha que asneira que esse homem está falando. E tem muita gente que ergue a mão e glória a Deus, aleluia. Você fala assim por mim assim, então glória a Deus. Levanta a mão, olha para o irmão do lado, olha para o irmão, toca no ombro do irmão. E aí, vira automático, você para de pensar. Você já pensou porque todo mundo manda você dar glória a Deus no culto? Você já pensou porque todo pastor fala, levanta a mão? Todo irmão do lado. Olha, não sei se vocês fazem isso aqui, desculpa, mas eu não gosto. Interage com a igreja. Eu não gosto. Se perdoa eu, hein? Mas eu não gosto muito. Eu não gosto muito não, porque sabe por quê? Vira uma coisa automática. Você fala para você, olha para o irmão do lado. Aí ele olha, eu acho que ele fica pensando, poxa vida, né? Eu vou falar o que para o irmão do lado agora? Aí você fala o que o pastor repetiu aqui. Mas você tem que pensar, será que eu estou falando certo isso? Nós temos que pensar. Nós somos chamados para pensarmos, para pensar. Se não fosse para pensar, Deus não escolhia o ser humano. Deus não escolhia o ser humano. Deus escolheu os bichinhos. E eu acredito que os bichinhos pensam também. Mas Deus escolheria outra coisa, sem ser o ser humano. Então essa noite, eu quero convidar você, agora sim, a ficar de pé, amém? Porque nós vamos orar agora. E nós vamos orar para que Deus mude a sua mente, renove a sua mente, tire a paralisia da sua mente. E que você possa sair daqui com a sua mente transformada. Porque é isso que Jesus quer transformar a nossa mente. Aleluia. Quer transformar para que a gente possa ter atitudes certas, atitudes corretas, atitudes coerentes. Porque não adianta, querido, eu venho no culto, ouço a palavra e não tenho uma atitude correta com o que a Bíblia pede, com aquilo que a Bíblia nos ensina. Amém? Amém. Podemos orar? Amém. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e eu creio, Pai, que o Senhor quer renovar a nossa mente, que o Senhor quer transformar o nosso coração, que o Senhor quer tirar toda a paralisia mental de nós.